Antes de começarmos esse estudo, curta este episódio, compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus e se inscreva no Bíblia Acolhe. Isso nos ajuda a levar estudos bíblicos profundos cada vez mais longe. Então, imagina só passar a vida inteira numa escuridão absoluta. Ser cego de nascença lá no primeiro século significava depender totalmente de esmolas, né? Sim, invisível para a sociedade. Exatamente. E muitas vezes visto como alguém amaldiçoado mesmo. Aí, de repente, acontece um milagre absurdo. O homem recebe a visão. A lógica diz que ia ter uma festa gigante, a comunidade toda ia celebrar. Seria o esperado, né? Pois é, mas a recompensa desse cara por ter sido curado é ser banido. Ele é expulso da comunidade pelas autoridades religiosas. E é bem nesse cenário meio explosivo de rejeição que Jesus entra em cena e faz uma das declarações mais fortes do Evangelho de João. Nossa, com certeza. Ele vira para quem está ali e diz: "Eu sou a porta das ovelhas." E olha, isso não é só uma frase bonita de se ler. É um confronto direto. E para quem está acompanhando a gente agora, a ideia é sentarmos juntos à mesa mesmo, com a Bíblia aberta para entender como funciona esse conflito. E é fundamental a gente entender que não dá para isolar esse texto. Para a gente captar essa fala sobre a porta, lá no capítulo 10 de João, não tem como ignorar a poeira que ainda está subindo lá do capítulo 9, sabe? É o capítulo da cura do cego. Isso, o texto bíblico revela ali um momento de tensão que estava, insustentável. Essa divisão de capítulos que a gente tem na Bíblia hoje, às vezes faz a gente perder o fôlego da história, né? Sim, parece que mudou de assunto, mas não mudou. Exato. A cena flui direto. Os fariseus tinham acabado de jogar aquele ex-cego no olho da rua. E a gente precisa medir o peso disso. Ser expulso da sinagoga naquela época não era tipo assim, vou ficar sem ter onde ir no domingo, sabe? Não era só mudar de igreja. Nem de longe, era literalmente a morte social e econômica da pessoa. A sinagoga era o centro de tudo, era o centro cívico, o tribunal local, o coração da vida judaica mesmo. Caramba. Quem sofreu essa expulsão não podia mais nem fazer negócios no mercado, era considerado impuro por todo mundo, a própria família, por medo de sofrer a mesma retaliação, acabava cortando relações. Fica um abandono total, né? E o pior, um abandono desenhado por quem devia cuidar dele. Os líderes que, ironicamente, deveriam ser os pastores daquele povo, foram os executores dessa crueldade. Sabe que, olhando para isso, é como se esses líderes religiosos atuassem meio que como uns fiscais da alfândega espiritual. Nossa, ótima definição. Porque em vez de celebrar o milagre, caramba, a cura de um cego de nascença, eles transformam a coisa num interrogatório implacável. E a Bíblia mostra que eles fizeram isso usando a desculpa do sábado. Exatamente, o sábado. O sábado que Deus deu como um presente, um descanso, eles transformaram num instrumento de puro controle. Eles simplesmente encolheram a mão de fazer o bem para proteger aquele sistema deles. Porque o mecanismo de poder que eles tinham dependia muito dessa exclusão, sabe? Os fariseus ali, eles tinham a visão física perfeita, tinham todo aquele treinamento acadêmico da lei. Sabiam tudo de cor. Mas o texto bíblico escancara que eles estavam numa cegueira espiritual profunda. Quando a regra, a pureza cerimonial, ela ganha da compaixão, a religião vira um fardo enorme. Vira uma pedra nas costas, né? Sim. E quando aquele ex-cego teve a ousadia de questionar a lógica deles, perguntando como que um pecador ia conseguir abrir os olhos de um cego, eles não tinham argumento nenhum para responder. Eles só apelaram para a autoridade. Exato, usaram o poder institucional para esmagar o cara. Foi, assim, uma demonstração bem crua de tirania religiosa mesmo. É revoltante ver isso. Então, as portas do sistema religioso batem na cara desse homem. Pá, fechado. E é bem nesse momento que Jesus vai atrás dele, encontra ele e usa essa analogia do aprisco, que está lá em João 10, versículo 7. A famosa porta. Essa imagem do aprisco não é bem o que a gente pensa hoje, com uma cerquinha branca bonitinha no quintal, né? De jeito nenhum. A gente tem que ir lá para a região da Judéia. A geografia lá é super marcada por montanhas secas, uns vales bem difíceis de acessar. E no verão, os rebanhos não voltavam para a aldeia de noite. Eles ficaram acampados por lá mesmo. Isso, ficavam no campo para pastar.
Nesses lugares, os pastores montavam uns pequenos cercados, meio redondos, usando pedras empilhadas mesmo, sabe? Às vezes botavam uns espinheiros no topo para proteger. Tipo um muro improvisado. Uns apriscos de campo. E eles tinham só uma abertura pequenininha na frente. Só um espaço vazio. Não tinha porta de madeira, não tinha dobradiça, não tinha fechadura, nada disso. Mas espera aí, se não tinha porta física nenhuma, como é que o rebanho não fugia de noite? E o mais importante, como é que não entrava lobo ou ladrão naquele buraco ali no escuro? Então, essa é a parte mais bonita. O próprio pastor, ele ia lá e deitava na terra, cobrindo exatamente o espaço daquela abertura. O corpo dele preenchia a lacuna entre as pedras. Ele era a porta. Ele literalmente era a porta. Para uma ovelha assustada sair e se perder no deserto, ela tinha que pisar nele, passar por cima dele. E para um predador, um lobo, entrar para atacar, ia ter que enfrentar o pastor primeiro. Nossa, o corpo dele era barricada, proteção. Cara, isso muda tudo. Muda o peso da frase de Jesus. Muda, né? Quando ele diz, eu sou a porta, não é uma metáfora distante sobre arquitetura, sabe? Ele está dizendo, olha, eu sou a proteção extrema. Ninguém toca em vocês sem passar por mim antes. É uma entrega física, visceral. Jesus fala bem assim, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. É uma frase forte. Bem forte. E sendo honesto, se a gente lê isso isolado, soa meio arrogante. Tipo, ele tá desmerecendo todo mundo que veio antes na história de Israel. Jesus tá cancelando os profetas. Moisés, Isaías, João Batista, eles eram ladrões? Ah, não, de forma alguma. A própria Escritura deixa super claro em várias passagens que Jesus viu os profetas do Antigo Testamento como servos fiéis, legítimos de Deus, né? Ele elogia João Batista direto. Sim, ele diz que João Batista era o maior nascido de mulher. Então, a denúncia pesada dele aqui não é contra os profetas, mas sim contra a liderança religiosa ilegítima ali do ambiente do Segundo Templo. Aquela geração específica dele. Exatamente, os líderes daquela época não entraram pela porta de uma vocação verdadeira, humilde. Eles meio que usurparam a autoridade sobre o povo, sabe? Eles conquistaram um monopólio religioso fazendo manobra política, aliança duvidosa, criando um sistema de tradição humana que simplesmente asfixiava as pessoas. Agiam quase como uma empresa monopolista, né, que suga o dinheiro do cliente sem entregar nada. O templo tinha virado um comércio, um covil de salteadores, que foi o que ele mesmo falou quando virou as mesas lá. Bem isso. Eles cobravam um pedágio espiritual daquele povo, um absurdo. E essa analogia do pedágio é perfeita. Porque como eles não tinham o coração de um pastor de verdade, eles não entravam pela porta. Eles pulavam o muro. O texto bíblico ilustra que essa falsa religiosidade de Israel não pastoreava ninguém. Eles não cuidavam das ovelhas. Não. O esquema deles era cobrir a palavra de Deus com um labirinto, cheio de regra cerimonial, que, sendo bem sincera, só rico ou a elite da época conseguia cumprir. O trabalhador comum não tinha como. O cidadão comum, quem lidava com a terra todo dia, era sempre considerado impuro, porque não tinha como fazer aquelas centenas de rituais de lavar as mãos que eles exigiam. Então, em vez de levar o povo para Deus, esses ditadores espirituais usavam as pessoas. Usavam as ovelhas para manter o status deles, as roupas compridas, os lugares de honra nas festas. É a diferença brutal entre pastorear e parasitar, né? Perfeito, pastorear e parasitar. Eles olharam para o homem que nasceu cego e, como ele não encaixava no formulário teológico perfeitinho deles, foi descartado. Eles não viam uma pessoa ali. Eles viam uma ameaça ao poder deles. Uma ameaça ao sistema. E aí a gente chega no versículo 9, que é onde Jesus traz o contraste. Ele não só expõe o sistema corrupto, mas ele dá a saída. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Um fôlego de vida no meio daquele caos. Total. E a parte de ser salvo a gente entende rápido. A parte de achar pastagem também faz sentido. Mas me diz uma coisa, por que Jesus faz tanta questão de falar sobre entrar e sair? Um aprisco não devia ser o lugar onde a ovelha fica lá, trancada e super protegida o tempo todo? A gente pensa assim, né? Tipo, se eu tranco a porta de casa de noite, é porque lá fora é perigoso. Por que sair?
Então, é que o entendimento de segurança no Evangelho é muito diferente da ideia de uma prisão. A religião dos fariseus tinha fechado a porta na cara do povo. Para eles, a fé ou era um clube exclusivista... Onde ninguém é bom o suficiente para entrar? Isso. Ou era uma cela de prisão emocional para quem já estava lá dentro morrendo de medo de errar a qualquer momento. Mas, na cultura lá do Antigo Oriente Médio e no idioma hebraico que moldava a cabeça dos apóstolos, essa expressão entrar e sair, ela aponta para uma vida de segurança perfeita e acesso livre. Como assim acesso livre? Pensa numa cidade antiga em época de paz. Os portões ficam totalmente abertos. Os moradores entram e saem para trabalhar na roça sem aquele pânico de estar sendo cercado por um exército, entende? O encontro com Cristo dá exatamente essa paz. Uma paz que não paralisa a pessoa. Olha, isso é muito bom. Sabe quando a gente baixa um aplicativo novo no celular e tem aquele termo de uso de umas 80 páginas? Nossa, sim. Ninguém lê aquilo. É como se os fariseus tivessem criado um termo de uso infinito para acessar Deus. A pessoa passava o dia tensa pensando, meu Deus, será que eu pisei do lado errado e quebrei a regra número 452? É viver com ansiedade de desempenho espiritual, né? Exato. Jesus vem e destrói esse modelo. As ovelhas dele são livres. A fé verdadeira não é uma prisão emocional. É um descanso real, porque a gente sabe que o provedor está no controle da situação. É libertador. O que já nos puxa perfeitamente para a última parte dessa promessa do versículo 9. O achará pastagem. E o achar pastagem é essencial aqui. Aquele sistema legalista dos fariseus era exaustivo, mas não nutria ninguém. A alma daquelas pessoas estavam morrendo de fome. Fome espiritual mesmo. Totalmente. Eles eram sugados por um maquinário de culpa que não curava ferida nenhuma. A gente vê isso muito claro na parábola do bom samaritano, lembra? Lembro, o sacerdote e o levita passam reto. Pois é, eles passam longe do homem caído para não quebrarem as regrinhas de pureza deles. Eles priorizaram a regra e ignoraram a fome e a dor de um ser humano. Mas a porta que a Bíblia mostra que é Cristo, essa porta nutre as pessoas de O verdade. Evangelho de João foca muito nisso, né? Muito. João revela Jesus o tempo todo como aquele que satisfaz. Ele é o pão da vida, ele transforma a água no melhor vinho lá no casamento, ele multiplica pão no deserto. Farta o povo. Sim, achar pastagem é exatamente isso, é encontrar uma fonte que nunca seca para os desejos mais profundos do nosso espírito. Então, trazendo isso para a nossa vida prática hoje, tem um abismo gigante entre tentar sobreviver à base de esforço próprio, seguindo essas cartilhas de autoajuda religiosa, e ter um relacionamento vivo de verdade com a fonte de vida. É uma diferença de vida ou morte. E se de um lado a gente tem essa liberdade e nutrição toda, do outro a gente tem a denúncia final dessa passagem que está no famoso versículo 10. É o clímax da tensão aqui. O versículo 10 é muito forte. Demais. A Bíblia diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas aí vamos pensar um pouco. Tem um consenso meio geral por aí de que esse ladrão é só uma figura pro diabo, né? Sim, muita gente ensina assim. E lógico, a Escritura fala muito sobre as obras das trevas. Mas se a gente focar só no texto bíblico e no conflito que gerou essa fala de Jesus na hora lá, quem é o alvo de verdade dessa acusação dele? O alvo físico, frente a frente ali, é o falso líder religioso, é o fariseu. Se a gente lê o capítulo 9 junto, não tem como ter dúvida. É claro que o mal espiritual opera nos bastidores de toda religião falsa, né? Ele instiga tudo. Instiga. Mas a fúria profética de Jesus ali atinge os homens de carne e osso que estavam na frente dele. Aquele sistema que adorava usar veste sagrada era a própria encarnação do ladrão. E como é que eles roubavam? Roubavam cobrando fardos financeiros e emocionais que ninguém aguentava. E matavam? Matavam, excluindo o povo da comunidade, cortando eles da fonte de sustento, igualzinho fizeram com o rapaz cego. Entendi. E o destruir? Eles destruíam, substituindo a presença viva de Deus por um monte de tradição fria que só afastava a pessoa do Criador. A verdade nua e crua é que eles não cuidavam de ninguém, eles só usavam as pessoas. Cara, é assustador quando a gente percebe o quanto uma espiritualidade tóxica consegue esconder essa agenda devastadora debaixo de um discurso que parece muito piedoso. Nossa, é muito sutil. O ladrão ali, ele entra sorrindo,
cobrando um dízimo emocional, e quando a pessoa vê, ela já perdeu toda a alegria da salvação. Exato, que fica só o peso. Mas, num contraste absolutamente glorioso, o Senhor não termina a frase na ruína, no ladrão. Ele vira os holofotes para ele de novo e declara o final do versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A parte mais linda do texto. Só que aí eu te pergunto, como é que o Evangelho de João traduz o que é essa vida abundante? Porque hoje em dia, abundância o pessoal acha que é não ter mais boleto para pagar. Ah, quem dera, né? Ou, sei lá, ter uma vida sem nenhum problema na Terra. Isso é um desvio muito comum hoje. Mas o texto bíblico mostra algo 1000 vezes mais profundo. A palavra no original grego que João usa para abundância tem uma ideia de algo superabundante, sabe? Algo que transborda, que excede o limite. Não é só um pouquinho a mais. É muito mais. E não é uma promessa de que não vai ter problema material ou que a gente vai ficar rico. O próprio Jesus avisa que no mundo a gente teria aflição. A vida abundante aqui é a transferência do caráter daquele que pastoreia para as ovelhas. Como assim, o caráter dele? É uma qualidade de vida eterna e superlativa, entende? Sabe aquela água viva que Jesus ofereceu para a mulher lá no poço de Samaria? Que vira uma fonte dentro da pessoa? Sei que nunca mais dá sede. Isso. É uma paz que fica intacta mesmo quando o mundo do lado de fora está desmoronando. É você ter a certeza absoluta, inabalável, de que a sua alma está protegida. Abundância não é a falta de tempestade. É saber que o pastor está ali dentro do barco com você. Perfeito. É saber quem é que está deitado lá na porta do aprisco enquanto os lobos estão lá fora uivando de noite. E o título que Jesus usa logo depois fortalece muito isso. Ele diz que é o bom pastor, mas a palavra grega para esse bom, eu já ouvi dizer que tem um peso diferente. Não é só um bom de bonzinho, não. Ah, não mesmo. O apóstolo João usa a palavra grega kalos. E o significado de kalos não é aquele bom comum. Envolve algo que é admirável, que é belo no caráter, moralmente excelente. Tipo, magnífico? É um pastor que é magnífico na essência dele, que é único. A vida abundante flui direto desse caráter admirável. Voltando para aquele cenário dos líderes falsos, o mercenário, quando ele vê o lobo chegando, ele faz a conta, né? Ele pensa, essa ovelha não vale a minha vida. E sai correndo. Sai correndo para se salvar. Mas o pastor Carlos, o maravilhoso, ele faz o impensável. Ele não foge do perigo. Ele vira o próprio alvo do lobo. Ele dá a vida dele, absorve a morte para que o rebanho possa ter essa vida maiúscula que transborda. É um nível de amor que quebra completamente qualquer cálculo humano egoísta. Quebra tudo. E, poxa, se a gente for sintetizar toda essa nossa conversa, o que essa revelação toda significa para quem está acompanhando a gente hoje, no dia a dia? Eu diria que a resposta está lá na atitude de Jesus com esse ego. É verdade. A Bíblia revela que enquanto aqueles homens, sabe, com todo o ego inflado deles, fechavam a porta do templo na cara de um homem que tinha acabado de ser curado, o Filho de Deus foi lá e abriu as portas do reino dos céus para ele. Uma troca divina, né? Uma troca absurda. O cara perdeu a carteirinha daquela sinagoga corrompida, mas no mesmo dia ele ganhou o acolhimento na família de Deus. Onde a religião levantou o dedo e gritou, saia daqui, Jesus abre os braços e diz, olha, eu sou a porta, entra aqui e descansa. Isso muda o destino de qualquer um. Nossa, e a urgência disso pro nosso momento agora é gigantesca. Porque a gente vive numa época de sobrecarga emocional e mental absurda, né? Em todo o tempo. Todo dia a gente é bombardeado por voz, por expectativa e até por estrutura religiosa que cobra a lealdade total, cobra o nosso tempo, a nossa energia e, no fim, só dá uma falsa segurança. Vendem uma paz que não existe. Pois é. Então a pergunta profunda que fica no coração de quem tá ouvindo hoje é: quais portas a gente está tentando forçar ou arrombar para encontrar pastagem? Uma reflexão pesada. Será que a gente não tá entregando a nossa paz, a nossa esperança para sistemas que, no fundo, agem igualzinho os fariseus lá do texto? Que só querem sugar a gente e roubar a nossa liberdade? É um alerta, né? O chamado do evangelho aqui é perceber que enquanto a gente tá lá suando, exausto, tentando entrar nesses apriscos que só escravizam,
A única porta verdadeira, a única que garante a tal vida abundante, ela já está aberta. Tá totalmente gratuita, só esperando a gente passar por ela. Uma reflexão para virar a chave da nossa cabeça mesmo. A porta tá aberta e não tem pedágio nenhum. O convite é entrar, encontrar um descanso seguro, uma pastagem que nutre de verdade, para depois sair vivendo a liberdade que Cristo conquistou. É maravilhoso. Que estudo denso, revelador e acolhedor demais. É um privilégio enorme abrir as Escrituras junto com você e ver a luz dissipando esses sistemas que só prendem a gente. Com certeza. Foi muito bom. Que cada pessoa que nos acompanha hoje tenha os olhos abertos, igualzinhos aos daquele homem curado, para reconhecer a voz do verdadeiro pastor. Continue caminhando com a gente na Palavra de Deus. Não esqueça de compartilhar esta mensagem com alguém que precisa encontrar esse descanso. E que a paz transbordante e abundante do bom pastor guarde a sua mente até o nosso próximo mergulho nas Escrituras. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.